Boa noite, é muito bom estarmos aqui mais uma vez para juntos louvarmos ao Senhor, engrandecermos ao seu nome. Nós queremos agradecer a você que tem participado conosco aos nossos cultos aqui no domingo pelo YouTube e também tem participado conosco ao longo da semana pelas nossas reuniões no Zoom. Nós agradecemos e continuamos pedindo para que você esteja participando conosco e se envolvendo também com as nossas atividades. Nós queremos lembrar aos irmãos membros da nossa igreja local, o privilégio que nós temos de ofertar ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos abençoado, os nossos recursos materiais e financeiros, e vai aparecer aí na tela as informações para que nós possamos fazer os depósitos dos nossos dízimos e ofertas. Então você também pode participar dessa forma. Essa primeira canção, ela retrata o nosso desejo nessa noite, de vir, de se achegar juntos para adorarmos ao Senhor, para buscarmos o seu nome. E nós queremos cantar então disso nesse momento. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
aquele que entregou a sua vida por nós, aquele que pagou um alto preço em nosso lugar. É nele que nós temos toda a segurança para construir a nossa vida, para construir os nossos sonhos, os nossos planos, e para que a nossa vida possa ser usada para servir ao Senhor. Essa canção nós a cantamos como uma oração, de que nele nós depositamos a nossa confiança, de que nele nós queremos construir a nossa vida e de que a nossa vida deve ser usada para louvor da sua glória. Eu vou construir. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar
Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Se pedimos, Tu virás.
tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nesse momento nós vamos interceder pela vida do Lucas, que logo em sequência fará a exposição da palavra do Senhor nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que temos de louvar ao Senhor, de bendizer ao teu nome e de adorar a ti. Sabemos que tudo isso nós devemos ao Senhor Jesus, que apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, nos vê numa situação de perdidos, e nós sabemos que o Senhor enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. É isso que nos dá esperança, é isso que nos dá a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de transformação de vidas. É isso que nos faz hoje olhar para frente, ver a vida eterna e cada dia mais confiar em Ti, Pai. Nós agradecemos porque mesmo em situações adversas e difíceis como as que nós temos vivenciado nesses últimos meses, nesses últimos dias, o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa confiança, a nossa fortaleza. Queremos continuar a construir a nossa vida em Ti, porque é o melhor que nós podemos fazer, é a melhor escolha e a melhor decisão que nós podemos fazer. Que essa noite possa ser uma noite de transformação, a partir do momento que mais uma vez a Tua palavra fala aos nossos corações, que ela possa apontar aquilo que em nós precisa ser modificado, transformado, e que, como temos acabado de cantar, faça chover em nossas vidas misericórdia, perdão e arrependimento. Entregamos a vida do Lucas, que nesses próximos minutos irá expor a Tua palavra, que ele possa ser usado por Ti, que ele possa ser usado pelo Teu Espírito para desafiar também aos nossos corações. Nós agradecemos pela vida de cada pessoa que tem acompanhado e participado do culto nessa noite, e que o Senhor possa encher de bênçãos e alegria ao coração de cada um. Essa é a nossa oração, somos gratos, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, amém. Boa noite, é um grande prazer, uma grande responsabilidade estarmos mais uma vez trazendo a palavra do Senhor, trazendo o Evangelho de Cristo. Minha oração nessa noite é que o Evangelho, que a palavra de Deus venha falar poderosamente aos nossos corações, que venha de encontro às nossas necessidades e transforme a nossa vida. Você fez algo de errado hoje? Você se lembra de algum erro que cometeu há muito tempo atrás? A nossa vida, ela é repleta de falhas. Palavras ditas de forma impensada talvez, pensamentos maus, ações erradas, e até mesmo omissões. E quando os erros estão além das nossas atitudes, eles estão encravados na nossa alma. O mal, ele está presente em nós, porque faz parte da nossa natureza. Nós nascemos em pecado, ou seja, temos uma natureza pecaminosa.
Salmos 51, versículo 5, Davi expressa: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Nessa noite, nós vamos meditar sobre o arrependimento, o chamado ao arrependimento, que o próprio Senhor Jesus Cristo faz a toda a humanidade. Mas o que é arrependimento? Se nós olharmos no dicionário, vamos encontrar a seguinte definição: é um pesar ou lamentação pelo mal cometido, uma compulsão, uma contrição, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Refletindo sobre esse assunto, sobre o chamado ao arrependimento, te convido a abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 13. O Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 9. Na NVI, o título diz arrependimento ou morte. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 13. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto, no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Que Deus abençoe a leitura. Antes de entrarmos exatamente nesse texto, olhando aqui o contexto, em Lucas capítulo 12, nós vemos que Jesus ali, ele ensinava através de diversas parábolas sobre a sua volta, mas também sobre o juízo que viria sobre toda a humanidade. Jesus conta pelo menos 3 parábolas. A primeira, a parábola dos servos preparados, com as candeias acesas, esperando a volta do seu Senhor. A segunda parábola é a parábola do dono da casa, que se ele soubesse o momento em que o ladrão viria e atacaria a sua casa, ele se prepararia, ele poderia se defender. Jesus também conta a parábola do servo, que ele receberá o favor do seu Senhor se lhe fizer o que for ordenado. Mas se fizer ao contrário, ele receberá severos castigos, sendo infiel. Jesus conta essas parábolas aqui mostrando sobre o juízo e também sobre a sua volta, de estarmos preparados para ela. E o texto que lemos aqui no capítulo 13 de Lucas, Jesus, ele está aqui ensinando aos seus discípulos, ensinando as pessoas ao redor, e como de costume, muitas pessoas estão ali com ele. Isso fica retratado e bem claro em Lucas capítulo 12, versículo 1, que diz assim: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. É nessa mesma situação que Jesus se encontra aqui, ensinando aos seus discípulos e também aquela multidão. Mas é interessante que algumas pessoas dentro dessa multidão, elas trazem uma notícia até o mestre, trazem uma notícia até Jesus. Uma tragédia aconteceu em Jerusalém. Eles relatam que Pilatos, ele mandou matar galileus no pátio do templo. E o sangue desses homens, ele se misturou com o sacrifício que eles estavam oferecendo ali. Aqui nós podemos ver uma grande crueldade de Pilatos e até um sacrilégio, né, profanando ali o templo,
com esse sangue derramado. E é interessante que alguns historiadores, eles apontam que esse fato ele pode ter causado uma grande inimizade entre Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia, e Pilatos, que era o governador da província romana ali da Judéia. E essa inimizade, ela só seria revertida lá no julgamento de Jesus. Podemos ver isso descrito em Lucas capítulo 23, versículo 12, onde essa inimizade é quebrada. O texto, ele não nos informa o motivo da atitude de Pilatos, e tampouco ele fala sobre o motivo e a motivação das pessoas que trazem essa notícia e relatam esses acontecimentos a Jesus. Porém, pela resposta que vemos de Jesus, nós podemos observar uma forte exortação de uma tendência a acusar e culpar as pessoas, baseado nos acontecimentos ou situações que elas estão envolvidas. E esse era um pensamento muito comum naquela época. Um outro relato que nos faz pensar sobre esse pensamento está descrito em Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 12, onde um cego de nascença se apresenta e os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou? O cego ou seus pais, para que aquele homem nascesse cego? É interessante que até mesmo os discípulos de Jesus, os 12 que Jesus escolheu para estarem mais próximos a Ele, para ter um contato mais íntimo, eles avaliavam e julgavam a situação das pessoas baseado nos seus erros, delitos e pecados. Esse mesmo pensamento, ele é muito comum em nossos dias também. Nós temos uma forte tendência a julgar os outros pela aparência, por aquilo que eles conquistaram, ou talvez pelas dificuldades que eles enfrentam na vida. Se continuarmos o texto de João, falando desse cego, em João 9,3, Jesus diz: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Sabe, é impressionante como nós podemos ver nesse milagre, da cura desse cego de nascença, a soberania e a graça de Deus, que ela transborda sobre o pecado. Muito mais aqui do que verificar ou validar o tamanho da culpa de alguém, Jesus ele nos chama a refletir sobre o arrependimento. Jesus aqui faz um chamado ao arrependimento. Fritz Heinecker, ele diz o seguinte sobre esse texto que acabamos de ler. Jesus, ele de forma alguma nega a correlação entre pecado e punição. Ele contesta a ideia de que todo sofrimento seja uma satisfação por delitos específicos. O Senhor recusa o absurdo de pensar que aqueles galileus, em virtude da desgraça que se abateu sobre eles, fossem pecadores maiores que outros galileus. Ao contrário da perspectiva da maioria, que volta a olhar para fora quando ouve notícias de tragédias públicas, Jesus estimula os ouvintes a voltar-se para dentro. Ele exorta com seriedade a considerar a desgraça de alguns como espelho para todos. Toda a Galileia, por ser impenitente, encontrava-se a caminho do juízo. Isso fica muito claro quando lemos o versículo 3 do capítulo 13. O versículo 3 diz: se não se arrependerem, todos perecerão. Continuando o texto, Jesus ele acrescenta uma outra tragédia durante a sua argumentação. O desabamento da torre de Siloé, que matou 18 pessoas. E Jesus aqui ele reforça a sua advertência e nos chama novamente ao arrependimento. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite é que o chamado ao arrependimento, ele é para todos. Todos nós precisamos compreender o nosso estado, independente das situações de vida que temos. Nós precisamos perceber a nossa culpa perante Deus. Vários textos na palavra de Deus falam essa verdade clara aos nossos corações. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:10 diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. E um texto que eu sempre uso em todas as oportunidades que tenho de pregar o Evangelho, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver,
quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O chamado arrependimento, ele é para todos. Mas como nós reconheceremos o nosso pecado, se não há nada de bom em nós? Isso é descrito lá em Romanos 7,18, o início do versículo, a parte A. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Paulo falando sobre aqui o pecado, ele fala que nada de bom habita em mim, nada de bom habita em você. Então, como nós poderemos reconhecer o nosso pecado se nós não temos essa capacidade por nós mesmos? E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. João, capítulo 16, versículos 7 a 11, dizem o seguinte: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Esse texto é muito precioso. O Senhor Jesus falando ali a seus discípulos antes da sua ascensão ao céu. E ele diz que se ele não for, o conselheiro não poderá vir. E é o Espírito Santo, é ele que nos convence, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Sr. Walter Alexander, no seu livro Estudos sobre a pessoa do Espírito Santo, ele diz o seguinte: Jesus Cristo efetuou na cruz do Calvário o preço da nossa salvação, mas para que sejamos salvos, é necessário a operação poderosa do Espírito Santo em nós. É o Espírito do Senhor que revela a nós a nossa própria pecaminosidade, que Cristo é o único Salvador e que para sermos salvos é necessário que creiamos em Cristo. O chamado ao arrependimento, ele é para todos, mas quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo. Nós precisamos dar ouvido ao Espírito, deixar que ele faça a obra em nossas vidas para sermos convencidos e transformarmos o nosso coração e realmente buscarmos o arrependimento dos nossos pecados. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que o arrependimento, ele é pessoal. Sabe, não há nenhum benefício em avaliar os pecados das pessoas à nossa volta e não verificarmos com ainda mais critério o nosso próprio coração. Jesus, ensinando no Sermão do Monte, ele diz algo muito interessante em Mateus capítulo 7, versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como é fácil, queridos, nós apontarmos e vermos as falhas, vermos os pequenos detalhes da vida das pessoas ao nosso redor. E quão difícil muitas vezes é vermos algo tão grande que está na nossa vida nos impedindo de seguir em frente, nos impedindo de viver uma vida digna perante o nosso Deus. O chamado que Cristo nos faz ao arrependimento é uma análise criteriosa para o nosso próprio coração, para o nosso próprio íntimo, para dentro de nós. Os desafios e desastres que podem acontecer ao nosso redor, eles devem soar como avisos e oportunidades para a nossa reflexão. Se diz que Lutero, ele tomou a iniciativa da sua vida cristã, uma real iniciativa, no momento que ele viu um colega dele ser morto, atingido por um raio próximo a ele. Esses momentos em que nós vivemos atualmente, nesses momentos onde vemos pessoas perdendo as suas vidas por causa desse novo vírus, vemos pessoas perdendo os seus trabalhos, suas fontes de renda, elas deveriam nos despertar, deveríamos nos fazer algumas perguntas. Se fosse eu estaria preparado? O que eu tenho feito com os bens e as bênçãos que eu tenho recebido
de Deus? A minha vida, ela está em ordem? Como está a minha situação com meu Deus? Qual é o destino da minha alma? Se hoje eu perdesse a minha vida, ou se hoje eu tivesse uma situação difícil como outras pessoas estão vivendo. O chamado arrependimento, ele é para todos. Mas é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, quem convence o mundo desse pecado original. O arrependimento, ele é pessoal. E o quarto ponto que eu gostaria de destacar é que o arrependimento e a fé em Cristo nos livra da condenação. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim como todo trabalhador, ele merece o seu salário, depois de um trabalho realizado, todos os pecadores, eles merecem, por justiça, a morte. A única maneira de ser liberto desse destino é por meio da fé em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, diz assim, Paulo dizendo, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É por meio do sacrifício de Cristo, por causa da graça de Deus, que somos libertos da condenação eterna. E isso por meio de Cristo. Por meio de Cristo nós temos vida. Vários outros textos bíblicos, eles expressam essas verdades tão preciosas. Do arrependimento, da confissão, da fé em Cristo e do perdão dos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Atos capítulo 3, versículos 19 e 20 dizem, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham os tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Ainda, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É totalmente vindo de Deus, é Deus que executa a obra, foi Cristo na cruz morrendo, ao terceiro dia ressuscitando, que nos dá a vitória, que nos dá a possibilidade de termos nossos pecados totalmente cancelados, esquecidos e apagados para sempre. Ao nos achegarmos a Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, com o coração arrependido e contrito, ao confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados. Um salmo tão lindo que expressa uma verdade tão grande quando temos essa certeza em nossa vida, sabemos que realmente nossos pecados foram cancelados, que nossos pecados já não nos afastam de Deus. Salmo 32, versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Não é possível expressar com palavras esse sentimento de alegria, de prazer, de tranquilidade ao saber essa verdade, que nossos pecados podem ser cancelados em Cristo, quando pela fé nos achegamos a Ele. Jesus, ele finaliza aqui as suas palavras, o seu ensinamento àquela multidão, contando mais uma parábola. Ele conta de uma figueira, que há 3 anos não dava nenhum fruto. Ela estava ocupando inutilmente a terra. E o Senhor, ele dá uma nova oportunidade, mais uma chance, para que aquela figueira ela possa apresentar os frutos que são esperados que ela apresente. Jesus, ele nos chama ao arrependimento. Se nós não ouvirmos a sua voz e deixarmos que ele faça a mudança na nossa vida,
Nós podemos deixar passar essa última oportunidade. A oportunidade que foi dada para a figueira é para que daqui a 1 ano ela pudesse dar fruto. Mas a oportunidade que eu e você temos de fazermos uma transformação na nossa vida, de nos acertarmos com Deus, é agora. Nós não sabemos o que acontecerá conosco, não sabemos do nosso futuro. Essa doença tem matado tantas pessoas e às vezes nós podemos pensar que ela está longe de nós. Mas pessoas que conhecemos têm falecido, têm perdido suas vidas, famílias têm sido devastadas. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. O momento que temos de fazer a nossa confissão, de realmente nos entregarmos a Deus, de arrependermos dos nossos pecados, e acreditarmos com fé que apenas Cristo pode mudar a nossa situação, pode nos tirar da morte e nos trazer para uma vida eterna, é hoje, é agora. Esse é o momento que nós temos. Não sabemos do futuro, mas sabemos que agora o Senhor nos dá a oportunidade. Se o Espírito tem falado ao seu coração, aquele que nos convence do pecado, se Ele falar ao seu coração, escute a sua voz, dê atenção a Ele, acerte-se com Cristo, tome uma decisão ao lado do Salvador. É tempo de, ainda há esperança, é tempo de conhecer Jesus, de ouvir a voz do Espírito Santo, se arrepender, confessar os pecados e ser perdoado. Que Deus possa te abençoar, que essas palavras possam fazer morada no seu coração, te fazer refletir sobre a sua vida, sobre os seus erros, sobre o pecado que domina o seu ser. Que você possa ser livre disso, que você possa viver uma vida que agrade a Deus, uma vida ao lado do nosso Salvador. Que você possa confiar que Cristo pode fazer isso por você, que você possa aceitar a vida eterna em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Vamos fazer uma oração e assim encerrar esse nosso tempo juntos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Nós te agradecemos porque, pela Tua graça infinita, o Senhor enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para que pudesse vir a esse mundo, padecer as nossas dores, levar sobre si o castigo que era nosso, para que hoje, ó Deus, nós pudéssemos, pela fé, nos achegarmos ao Senhor, e sermos perdoados dos nossos pecados. Deus, como é feliz aquele que entende isso, como é feliz o homem que deposita esperança em Ti, como é feliz aquele que tem a certeza que seus pecados foram apagados, tem a certeza de uma vida contigo, uma vida eterna, não tem medo da morte, não tem medo das circunstâncias, porque os seus olhos estão fixos em Jesus Cristo, nas promessas de Jesus Cristo. Deus, como é feliz que cada um, ó Deus, que tem ouvido essa mensagem, possa sentir essa necessidade, ó Deus, de sentir isto, de sentir que está salvo, de sentir que tem seus pecados cancelados, porque se aproximou de Cristo, aquele que é o único que pode transformar a situação do homem. Abençoe, Deus, cada um que tem ouvido essa mensagem. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, muito obrigado por todos os livramentos e por sustentar a Tua igreja até então. Muito obrigado pelo Teu amor. É a oração que nós fazemos, ó Pai, agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana e até a próxima, se Deus permitir. Amém. With me, you're the God who fights for me, Lord.